Muito bem, e agora vamos entender a sequência dos serviços. Nós já entendemos como estruturar o plano de contas, ou seja, como criar as etapas e os serviços dentro das etapas. E aprendemos também como é simples definir as durações após a análise adequada para cada serviço. Bem, agora nós precisamos entender como montar a sequência. E é razoavelmente simples, na verdade é muito simples. Aqui nesse arquivo que você recebeu do material complementar, nós temos já definido toda a estrutura de itens e subitens, né? Você já recebe essa estrutura toda montada, com suas respectivas durações que eu estimei aqui para essa pequena obra. E agora nós temos a necessidade de definir a sequência. A sequência, nós trabalhamos nessa coluninha chamada predecessoras, tá? Ou seja, nós vamos informar qual é o pré-requisito de um determinado serviço. Qual é a predecessora de um serviço. Por exemplo, nós estamos começando com estacas. Mas, como ele é o primeiro, ele não precisa de um predecessor. Aliás, o predecessor nem existe, né? Porque ele é o primeiro. O que eu preciso fazer é definir a data de início da obra, que a gente já aprendeu como fazer isso nas aulas anteriores. No caso, eu vou informar então que blocos, que é o próximo serviço, vem depois de estacas. Então, eu vou na coluninha predecessores, na linha respectiva do blocos, ou seja, linha 3. Estaca está na linha 2, então eu vou digitar o número da linha, 2, Enter. E como nós estamos no modo de tarefa automático, né, agendado automaticamente, que também já vimos esse assunto nas aulas anteriores, ele automaticamente, então, no cronograma, ele distribuiu corretamente o serviço blocos depois da estaca, né? Você vê que ele deslocou e colocou uma depois da outra. Então vamos para pilares. Pilares depende de blocos, então linha 3, ó, Enter. E ele continua automaticamente montando o cronograma. Vigas depende dos pilares e laje depende das vigas, eu vou colocar nessa sequência, tá? Como eu estou colocando uma sequência corrida, ou seja, um depois do outro, cliquei aqui, pilares, ó. Agora eu vou usar o Shift seta para baixo e marquei o conjunto. É a mesma coisa de desmarquei aqui, é a mesma coisa de marcar pilares, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até laje, tá? A mesma coisa de antes que eu usei o Shift seta para baixo. Tá, mas como é que eu informo agora que um vem depois do outro? Da seguinte forma, ó, a sequência já está marcada, no caso pilares, vigas e lajes. Na guia tarefa, eu vou procurar um botão que tem uma corrente inteira, chamado vincular as tarefas selecionadas, tá vendo? E do lado tem até uma corrente quebrada, eu quero da corrente inteira. Bem, como ele está explicando, ele vai criar o link, né, que ele chama link entre elas. Ó, vou dar um clique e ele fez sozinho, ó, como é legal. Ele montou a sequência do que eu tinha marcado e na planilha preencheu sozinho também o número das linhas. Digamos agora que a alvenaria de tijolo cerâmico e de bloco de concreto, eu vou fazer depois das lajes. Ó. Uma outra maneira para a gente aprender como ligar e sem digitar. Me acompanha aqui. Eu cliquei em lajes, pressiono e mantenho pressionada a tecla Ctrl, levo o mouse até a alvenaria de tijolo cerâmico, clico com o botão esquerdo, mantendo a tecla Ctrl pressionada e solto agora a tecla Ctrl, tá? Soltei a tecla Ctrl, vou no botãozinho da corrente inteira e ele ligou. Novamente, vou agora lajes. Agora eu pressiono a tecla Ctrl e mantenho pressionada, vou até bloco de concreto, clico nele com o botão esquerdo, solto a tecla Ctrl, vou lá para o botãozinho da corrente e ligo novamente. E aqui está todo montado. Só que o cronograma está crescendo, eu já vou começar a não enxergar bem o que está acontecendo. Então vamos aproveitar e entender que nesse momento é interessante trabalhar com a escala de tempo. Vou dar 2 cliques, ele abriu a configuração da escala de tempo, e eu vou definir da seguinte forma. Na camada intermediária, que é essa aqui que eu estou marcando, a mais alta, está em semanas, eu quero que fique em meses. E a inferior, que é essa mais baixa, está em dias, eu vou trocar para semanas. Tá? Ele mostrou aqui uma sugestão de cabeçalho e eu quero trocar para que apareça só o dia, não o dia e o mês, ok? E aqui embaixo você está vendo a prévia, né? Vou diminuir também aqui esse tamanho que funciona como um zoom. Dá um ok? E agora está melhor de enxergar e ver o cronograma como um todo. Bem, agora vamos fazer o seguinte. Vamos entender outras formas de ligação. Eu queria que tubos, conexões, eletrodos e caixas acompanhassem a alvenaria de tijolo cerâmico, porque vou começar a partir dela, tá? Então, o que é que eu vou fazer?
eu vou selecionar aqui todas as conexões, ó, predecessoras. A predecessora é a alvenaria de tijolo cerâmico. Só que se eu digitar o 9, que é a linha, ele mostra como fosse fazer depois. Eu quero que ele acompanhe, eu quero que ele comece junto. Então eu vou colocar 9 e I. Por que, Alex? Porque I é um entendimento para ele de início ao início, tá? Então eu vou ligar o início do 9 com o início da linha que eu estou, que no caso é a linha 13. Enter. Tá vendo como mudou o desenho da seta? Ele ligou pelo início. Eu vou até dar 2 cliques agora nessa setinha. Ele abre a configuração dessa seta, que ele chama de dependência, que vem de alvenaria de tijolo cerâmico e vai para tubos e conexões. Que tipo de ligação? Dependência? Início, início. E olha quantos temos, ó. Término, início, que é isso que a gente conhece. Início a início, que foi o que a gente acabou de fazer. Temos ainda término a término e início a término, que nós vamos exercitar daqui a pouco. Então, vou fechar aqui. E ainda tem um campo chamado latência. O que é isso? Digamos que eu gostaria de começar junto, mas não exatamente no mesmo dia. Eu quero realmente ligar com o começo do serviço. Por exemplo, eu quero começar tubos conexões a partir do começo de tijolo cerâmico, mais 2 dias depois, ok? Observe que ele deslocou, né? Os 2 dias. Eu vou aumentar essa defasagem para a gente enxergar melhor por causa da nossa escala. Vou colocar aqui 5 dias, ó. E na latência com 5 dias eu vou dar um ok. E vamos observar no cronograma. E você percebe que ele deslocou mais, né? E aqui está a nomenclatura. Se eu fosse digitando, como informaria 9 e I mais 5 dias. Eu vou fazer agora eletrodutos e caixas para a gente treinar. Por exemplo, eu caso 9 e I mais, vou colocar 7. E vou teclar Enter. O dias ele preenche. Tá vendo? Então a gente já entendeu como utilizar término a início, que são esses padrões, né, que nem precisam de letras. Inclusive, se eu digitar o 3, TI, que é término início, né, e teclar Enter, ele tira o TI, porque não precisa, tá? Para ele não precisa colocar informação desnecessária. Agora, registros, eu quero que ele termine junto com tubos conexões. Se eles terminam juntos, não, e ele está na linha 13. Se eu digitar 13, então, eu vou informar TT para significar término, término. Observe que ele ligou do lado direito, lado final. E se a gente der 2 cliques, ele vai abrir a caixinha explicando isso. Tem a questão da latência. E você poderia até escrever essa latência se quisesse digitar. Eu vou fazer um pequeno exercício aqui contigo, você entender outra coisa. Eu posso ter uma latência negativa, ou seja, uma defasagem negativa significa um adiantamento, uma antecipação. Concorda? Então aí eu estou antecipando 2 dias, tá? Ó, ele jogou para a esquerda, né? Ele deslocou para trás. Eu vou aumentar a latência, né? Aumentar negativamente, ou seja, eu vou antecipar mais. Ó. Aqui está, retrocedeu ainda mais, tá? Então, a latência positiva é um adiamento e uma latência negativa é uma antecipação. Bem, com isso a gente já viu praticamente tudo. Deixa eu colocar aqui uma seguinte situação. Digamos que eu quero, aqui nos cabos, eu vou conectar, depois dos eletrodutos, então seria 16, mais os interruptores, eu vou colocar depois da pintura. Pintura nem está programada ainda, pinturas internas, linha 26, não tem problema. Eu vou deixar ligado, ou seja, conectado. Quando eu informar o da pintura, automaticamente quem depende dele se organiza também. Investimento de paredes. Eu vou fazer depois, por exemplo, de tubos, conexões e depois de eletrodutos e caixas. Como é que funciona esse E? Ou seja, 2 predecessores ou mais predecessores. Tubos, conexões estão na linha 13. Eu vou utilizar o ponto e vírgula para acrescentar o 16. Se eu tivesse outros, eu poderia continuar colocando ponto e vírgula para separar, mas não é o caso. Então, 13, ponto e vírgula 16, Enter. Observe que ele ligou os dois, tá? Piso. Eu vou fazer o revestimento de piso depois das paredes. 20. Então, você observa que é simples. Desde que você veja e defina a sequência, você vai informando através dos números. Madeiramento, por exemplo, eu vou fazer depois dos 2 tipos de alvenaria, né? O que está na linha 9 e 9 e 10, ó. Então, 9,10. E o telhamento depois dele, né? Do madeiramento, 23. Muito rápido e muito facilmente você sai colocando. Por exemplo, pintura. A pintura interna. Depois dos pisos. Então, 21. E observe que, então, tomadas interruptores se ajustou. A externa depois da interna. Número 26, né? Ou seja,
Na interna, automaticamente ajustou a tomada dos interruptores, né? E eu não preciso nem me preocupar mais com isso. Ainda temos as portas, então vou colocar depois do piso também. A janela depois do revestimento de parede, que é o 20. E vou fazer a limpeza fechando tudo que tiver solto nesse fluxo, né? Nessa sequência. O que é que eu chamo de solto? Vamos olhar aqui. Observe que você tem um fluxo que vai seguindo e nós temos alguns serviços que eles, por exemplo, cabos, não está ligado a partir dele com mais ninguém. E eu poderia, por exemplo, ligar com as tomadas, né? Até melhor. Vamos lá, 26. Vou clicar aqui nessa barrinha de texto, ó, como se fosse aquela barra de fórmula do Excel, né? Ponto e vírgula. 17. Então ele fechou. Não está mais solto. Vamos ver outro. Telhamento. Eu não vou pintar de ter colocado as telhas, né? Porque aí que chove acontece uma desgraça. Então vamos lá. 21, ó. Ponto e vírgula. 24. Ok, telhamento. Fechado. Tranquilo. E agora eu tenho solto ainda externa. Pintura externa. As portas e janelas. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou fechar naquilo que faz sentido para os próximos serviços. Então, eu só vou limpar depois que eu tiver terminado a pintura externa e tiver assentado as portas e as janelas. Ok? Opa! Aliás, as portas, ponto e vírgula, 30 janelas. Ok, só para digitar na sequência. Fechei. E o paisagismo, por exemplo, eu gostaria que fosse imediatamente ou pertinho antes da limpeza. Então vamos aproveitar para ver um exemplo do último tipo de ligação e entender o uso dela. Paisagismo eu quero relacionar com a limpeza, mas amarrar que seja antes dela. Se eu digito 32, ele não fica antes, fica depois. Se eu colocar 32 e I, ele vai ficar junto do começo. 32 TT, ele fica junto pelo lado direito, que é o lado do fim. Eu até poderia utilizar, por exemplo, uma defasagem negativa, né? Uma antecipação. Então, ó, eu vou marcar aqui F2, abrir a barra, aliás, a célula, né? F2, abrir a célula, que seria, apertei o Escape. A mesma coisa de clicar lá em cima na linha, tá? Eu vou clicar novamente aqui, teclar, perdão, F2 aqui, para abrir a célula e vou colocar -5, Enter. Ele antecipou. É uma forma de amarrar que o paisagismo é antes da limpeza. Mas outra forma que eu quero te mostrar é essa. Eu vou digitar 32 e T. Olha bem o que ele fez, né? Parece uma cobrinha aqui, mas na verdade o que ele está fazendo, ele está fazendo com que o paisagismo termine colado lá com a limpeza, tá? Vamos supor que eu aumentasse aqui a limpeza. Vamos aqui fazer um exercício, um exemplo. Que a pintura externa, que vai acabar impactando na limpeza, tivesse sido reestudada para 15 dias. Automaticamente o paisagismo acompanhou a limpeza porque está ligado nela, tá? E digamos que eu quisesse ter uns 3 dias de folga, né? De margem de segurança. Então eu vou colocar -3 para antecipar, ok? Então você percebe que está antecipado. Bem, então com isso nós vimos como montar os predecessores, defini-los, que nós podemos ter latência positiva ou negativa e os vários tipos de predecessores. Na prática, você precisa discutir qual é o plano de ataque, qual é a melhor forma, a melhor sequência para executar. Em função disso, é que você começa a montar as informações na planilha, na coluna, aliás, predecessores. Tá? Se for uma obra muito grande, você vai trabalhando por trecho ou por etapa, conjunto de serviços e vai organizando a sequência de itens e subitens. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver mais algumas coisas com relação ao cronograma, para ser o seu primeiro cronograma no Project. Até a próxima aula.